Olá, Exército das Valiosas! Estamos aqui para iniciar os nossos estudos do mês de agosto. E eu estou muito feliz em ter você aqui nessa plataforma, cujo objetivo é crescermos juntas na graça e no conhecimento da palavra de Deus e aprender cada dia mais, conhecendo melhor o nosso Deus através das Escrituras, da Bíblia, da palavra de Deus. Esse mês de agosto vamos estudar sobre o livro de Esther. Um livro que trata sobre providência de Deus, sobre coragem e ação e sobre identidade e pertencimento. Um livro que nos ensina muitas lições, e que nos mostra de forma, como é que eu posso dizer, como uma sombra, o Messias que viria para nos salvar. Então, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar para iniciarmos esse estudo. Bondoso Pai, amigo Salvador, Redentor das nossas vidas, aqui estamos mais uma vez, iniciando mais um estudo de um dos livros da Santa Escritura. Pedimos a Ti, Senhor, discernimento, entendimento da Tua palavra. Usa-me, Senhor, para ser instrumento, para ensinar com clareza a Tua palavra, que é um guia prático para as nossas vidas. Fica conosco. Amém. Então é isso. Vamos estudar esse mês sobre o livro de Esther. E vamos trazer 4 vídeos sobre esse livro. A gente vai se aprofundar tanto na introdução como no contexto e em toda a narrativa. Falando dos personagens com detalhes e vendo a mão invisível de Deus em toda essa história. Esse livro, ele traz algo bem curioso. É um livro onde você não vê em nenhum momento o nome de Deus ser citado. Mas em que em todo momento você vai ver a mão soberana de Deus, a mão poderosa de Deus, agindo, se movendo para garantir que o seu povo prevaleça. Em alguns momentos vou baixar minha cabeça aqui, tem tudo aqui escrito, Estou com a Bíblia aqui também aberta. Certo? E aí eu não quero esquecer de nada do que foi anotado aqui, para que você não perca nenhum detalhe deste livro. Então, pega caderno, pega papel, pega caneta, certo? E vamos juntas estudar mais um livro da Santa Escritura, o livro de Esther. E para iniciarmos, a gente vai trazer nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a introdução e o contexto desse livro, para que nas próximas aulas fique mais claro em nossa mente, tudo sobre o momento que foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito, quais são os personagens principais, para que a gente possa entender esse contexto e compreender melhor toda a narrativa. Então, quem escreveu o livro de Esther? Não sabemos. Teólogos também não sabem. O autor é invisível. Quando foi escrito o livro de Esther? Também não temos certeza da sua data. Sabemos que é uma narrativa histórica e, por ser uma narrativa histórica, ela contém fatos. E observando a escrita desse livro, a gente vê que o autor viu essa história, observou de longe e depois de um certo tempo, ele escreveu. Para quem foi escrito este livro? Esse livro foi escrito para os judeus, desde Abraão até Moisés, para o povo que Deus para si escolheu. E ele foi escrito para que outras gerações do povo de Deus, outros judeus, soubessem o que era a festa de Purim, que é isso que a gente vai tratar nesse livro também. Se você já leu, você já está entendendo o que eu estou falando. Porque essa data é uma data que se comemora até hoje entre os judeus, a festa de Purim, o Pur. E a gente vai entender melhor, certo? No decorrer desta aula e nas próximas aulas. Então, não sabemos quem é o autor é invisível, não sabemos a época que ele foi escrito, Nada disso temos relatado e também os teólogos não sabem. Sabemos que ele foi escrito para os judeus, e para que os judeus soubessem que o seu povo prevaleceu, certo? E que comemorassem até hoje a festa do Purim, que era a vitória dos judeus contra os amalequitas, contra
né, o genocídio que foi determinado para que todos morressem, que é isso que a gente vai estudar nesse livro de Esther. Esther é um livro que tem um formato literário de uma narrativa histórica, né? É uma história extensa e que tem vários fatos. Por isso a gente determina ela no estilo literário como uma narrativa histórica. E Purim, o que é Purim? Purim era uma data comemorativa que se assemelha muito ao Natal, né? É uma festa religiosa que terminou se tornando também cultural. Não são só os cristãos que comemoram o Purim e também, como exemplo, o Natal. Todos comemoram, né? E o Purim significa lançar sorte. E o objetivo principal dele é fazer o bem e oferecer, né, ou trocar presentes, assim como o Natal. Por isso que se assemelha a esta data aqui nos nossos dias hoje, né? Então, o Purim, que significa lançar sorte, como eu te falei, foi porque na história o grande inimigo do povo, né, que era Amã, o genocida que vai, né, fazer tudo para que os judeus sejam exterminados, ele vai lançar sorte para descobrir qual seria o dia que os judeus seriam assassinados. Qual seria o dia desse grande genocídio que não pouparia nem crianças nem velhos, né? Então, eles lançaram a sorte, que é o que significa a palavra Purim. Mas o que vai ser lindo, né, vai ser a reviravolta, né? Porque ao invés dos inimigos comemorarem a derrota do povo judeu, o povo judeu vai comemorar a grande vitória. A grande vitória. Então, a sorte que foi lançada para destruir o povo de Deus, né, se reverte e passa de destruição para celebração da vida. Uma festa onde eles prevaleceram contra os seus inimigos. Certo? O livro de Esther tem 3 personagens principais. Esther, né, que é a protagonista, Mordecai, que são os 2 heróis, né, os 2 bonzinhos da história, e temos Amã, o grande vilão, que vai ser o homem, né, que vai fazer de tudo para destruir Mordecai e todo o seu povo judeu. E aí a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre Esther. Mas antes eu quero trazer algo bem curioso aqui para você. Em toda a Bíblia existe apenas 2 livros, né, que foram nomeados com o nome de mulher, que é o livro de Ruth, que a gente já estudou o mês passado, e o livro de Esther, ao qual vamos estudar hoje. 2 mulheres improváveis, né? Esther era órfã de pai e mãe, Esther era exilada e estava à margem da sociedade. Assim como Ruth também estava à margem da sociedade, porque era viúva e não era judia, não fazia parte do povo de Noemi. Mas é interessante que Deus pega essas 2 mulheres improváveis, né, e as colocam para carregar seus nomes em livros da Bíblia. Então, coisas de Deus, né, mão soberana que trabalha no invisível para o bem do seu povo. O livro de Esther apresenta ela de 2 maneiras. A gente tem 2 apresentações de Esther no livro que a gente vai ver. A primeira são os nomes, né? Para o povo judeu, ela era Hadassa. E quando passa a morar na Babilônia, ela é conhecida como Esther, o seu nome babilônico, né? Outra apresentação que a Bíblia também traz sobre Esther, que a Bíblia vai dizer que Esther era uma mulher formosa, ou seja, muito bela. E isso é um pouco incomum, porque se você for observar todos os personagens bíblicos, aonde a beleza é destacada, esta beleza seria um diferencial na sua história, em tudo que Deus ia permitir acontecer com esse personagem. Então a Bíblia nos diz que Esther era uma mulher muito linda, formosa, né? Eu imagino que ela era aquela mulher que por onde passava ela chamava a atenção e todos se admiravam com sua beleza, né? E simplicidade, certo? Então, Esther era órfã de pai e mãe e foi criada por Mordecai. Algumas Bíblias dizem primo, outras Bíblias
né? Assim, o que diferencia são as traduções. Dizem tio, né? Mas quem criou Esther foi Mordecai. A Bíblia não deixa claro se ele a criou desde que nasceu ou se seus pais morreram quando ela já tinha alguma certa idade, já era, né, assim, mais um pouquinho avançada. Só diz que ela era órfã de pai e mãe e que foi criada por Mordecai, certo? Esther, ela passa de plebeia a princesa. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse fato, certo? Porque Esther, ela não viveu um contos de fada. Né? O livro de Esther não traz uma narrativa de um conto de fadas, mas de uma história real que aconteceu com uma mulher, né? Que teve a possibilidade de se tornar uma rainha em um reino persa, né? Entre um povo que não era seu povo e que não servia ao seu Deus. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque muitas vezes a história vai tratar-se como que Esther tenha participado de um concurso de beleza. E não deixa de ser um concurso de beleza. Mas, na verdade, ela e todas as outras meninas que também participaram estavam ali para um concurso sexual. Né? Aquelas meninas iriam se preparar durante todo o ano com especiarias, com óleos refinados, né? Para que após um ano, uma por uma, iriam passar uma noite com o rei. E com certeza, né, elas não iriam passar essa noite apenas conversando com o rei ou o rei as admirando. Elas dormiam com o rei. E aí, se o rei gostasse tanto da beleza que elas possuíam, como de sua maneira, né, sexualmente, ele as chamariam para retornarem para ele. Né? Então, quando chega a vez de Esther, a Bíblia vai dizer que ela foi a que mais agradou ao rei, tanto pela sua formosura, sua beleza, como também de forma sexual. Né? E o livro também não vai deixar nada escrito, não vai relatar nada sobre os sentimentos de Esther, certo? Ele não vai relatar que uma menina órfã, que tinha a possibilidade de ser rainha, foi de livre e espontânea vontade ou foi porque não tinha escolha. A Bíblia não relata isso. Né? Então, por isso que a gente deve ter bastante cuidado nessa interpretação de não ler o livro de Esther e vê-lo como um conto de fadas, certo? Mas vê-lo como uma história real de uma menina virgem, bela, né? Que foi levada pelos soldados do rei persa, né? Que era o Xerxes ou Assuero, né? Que é a mesma pessoa, para cumprir um decreto que foi devidamente assinado, determinado por um rei, né? Que era um rei grande, soberano, que governava 127 províncias. É isso que a gente vai ver no decorrer dos estudos do livro de Esther. Então tenhamos cuidado para que a gente não veja Esther como uma mocinha de contos de fada. Não, ela foi uma mulher corajosa, né, que não sabemos, a Bíblia não diz se ela teve, escolha, né, de dizer não, de não ir, mas ela foi, ela aceitou e foi. Né? E é importante a gente lembrar disso, como também é importante lembrarmos que as mulheres nesse reino, elas eram vulneráveis, até mesmo a própria rainha. E a gente vai ver isso pelo fato que aconteceu com a rainha Vasti, como também com Esther, como Mordecai vai até ela e diz: pelo fato de você ser rainha, você não se livrará de morrer, porque você também é judeu. Né? Você faz parte do povo judeu, você é uma mulher judia. Né? Então a gente vê essa vulnerabilidade que a mulher tinha nesse reino, certo? Então tenha todo esse cuidado, essa atenção de não romantizar a história de Esther como um conto de fadas. Né? Talvez você nunca tenha pensado por essa perspectiva. Mas o Espírito Santo traz a nós
essa perspectiva hoje, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada momento que lemos. E é importante a gente compreender e entender o contexto, né, o que realmente aconteceu ali, para que a gente tire lições práticas para as nossas vidas, certo? Podemos ver que ela venceu o concurso, né? A gente sabe, a Bíblia vai dizer que Esther vence o concurso. E a palavra deixa bem claro que o rei amou a Esther assim que a viu, né? Assim que o rei contemplou Esther. E eu acredito depois da noite que passou com Esther, né? A benevolência e o favor do rei foi sobre Esther, mais do que todas as outras virgens que ali também participaram, né? E aqui a gente vê a mão invisível de Deus nessa história, né? Pois como sabemos, os reis, eles não tinham afetos por suas esposas, até porque ele não tinha apenas uma mulher. Os reis naquele tempo tinham muitas mulheres, né? E ele dormia com mulheres diferentes a cada noite, né? Cada dia ele chamava uma. Então o rei não tinha afeto, ele não dormia com sua esposa todos os dias, né? Mas na história de Esther, a palavra declara que o rei a amou assim que viu, né? Então aí a gente vê a mão invisível de Deus, né? Embora o nome de Deus não seja citado nesse livro, como a gente já falou, a gente já começa a ver todo o trabalhar da mão de Deus, né? Nos acontecimentos, nas circunstâncias de toda essa história, né? Esther se torna a heroína da narrativa, porque a coragem dela é que vai salvar toda a nação do povo judeu. E a gente vai ver isso com mais detalhe na próxima aula, certo? Já o segundo herói dessa história é Mordecai, o homem que criou Esther, né? A Bíblia diz e deixa bem claro que Mordecai era um judeu que foi exilado de Jerusalém para a Pérsia, né? E a gente não sabe se Esther nasceu já no exílio ou se ela já era nascida e foi com seus pais. Não sabemos, a Bíblia não diz. Mas sabemos que ela era órfã e que foi criada por Mordecai, né? E que Mordecai foi exilado de Jerusalém para a Pérsia. Mordecai nasceu em Jerusalém e veio nesse exílio para a Pérsia. E é importante saber isso porque a gente vê a posição vulnerável que ambos tinham naquela sociedade. Eram exilados, ou seja, né? Vieram como escravos para servir ao rei em uma terra estranha. Mordecai trabalhava no palácio, a gente vai ver isso pelos insights de toda a história, né? Eles não tinham posição elevada dentro da sociedade, eles eram servos, trabalhavam ali para o rei da Pérsia como servos. E é também interessante a gente ver que Assuero é um rei que vem depois do rei Ciro, que foi o rei que tinha decretado na história que todo o povo judeu que quisesse voltar para Jerusalém, que pudesse ir, né? O rei Ciro, ele faz esse decreto após 70 anos de exílio, como você já sabe da história do povo de Israel, né? Que pela desobediência, pela idolatria, né? Pela insistência de permanecer no erro, depois de Deus ter enviado tantos profetas para avisar, eles foram exilados para a Babilônia. E ali, em terra estranha, sem poder servir ao Deus verdadeiro, sem poder cultuar a Deus da forma que deveria, sem poder oferecer sacrifícios, mas sendo servos do povo da Babilônia, neste meio estava Mordecai. E aí, após 70 anos, o rei Ciro faz um decreto que é pregoado em todos os cantos, que os judeus que quisessem voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, pudessem voltar. Mas é interessante observar que Mordecai ele não volta. Ele permanece na Pérsia, né? Com sua sobrinha ou prima Esther, né? E a gente vê pelos insights, como eu já disse, ele trabalhava no palácio. Provavelmente por isso que ele desejou permanecer, né? E aí também já vemos a mão invisível de Deus trabalhando em toda essa história, no que vinha acontecer posteriormente, né? Então falamos dos dois personagens principais e bonzinhos, né, os heróis da história.
E agora a gente vai falar do vilão dessa história, o poderoso Amã. E por que poderoso? Porque se você for ver lá no capítulo 3, né, no capítulo 3, no início, vai dizer assim, ó, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ou seja, na hierarquia do reino, Amã era o segundo homem depois do rei. Então ele era poderoso. Ele tinha poder para fazer decretos, para fazer o que quisesse. E é isso que a gente vai ver na história. Amã, ele não era um vilãozinho, ele era um vilão com V maiúsculo. Ele era um genocida. Ele queria realmente exterminar todo o povo judeu da terra. E aí a gente vai ver que um dos principais motivos deste ódio do tamanho que esse vilão tinha é por conta da recusa de Mordecai, né, de se curvar diante de Amã, né? Sempre que Amã chegava ao palácio, a Bíblia vai dizer que Mordecai ficava na porta, né? Eu acredito que todas as outras pessoas se curvavam, e a Bíblia vai dizer que menos Mordecai se curvava diante de Amã. E isso foi gerando um constrangimento e um ódio, uma ira tamanha, né, que leva esse vilão, esse genocida Amã, a tramar, né, essa matança, esse genocídio tamanho de destruir toda uma nação. Né? A Bíblia não diz o porquê Mordecai não se curvava diante de Amã. Ele não diz a Bíblia não diz o motivo dessa recusa, né? Mas assim, teólogos, né, que estudam vão dizer que essa recusa provavelmente é porque o povo de Amã, os amalequitas, eram inimigos de Israel. E a gente vai ver na história, se a gente for traçar a genealogia, que Mordecai pertenceu ao povo de Saul. Né? E naquele tempo do rei Saul, houve grandes batalhas entre os amalequitas e israelitas. E ambos perderam muitos parentes. De ambos os lados houve grandes percas, grandes sofrimentos, muitas mortes. E isso gerou muito ódio de uma nação para com a outra. Né? Então os teólogos vão dizer que provavelmente Mordecai tinha todo esse sentimento, né? E não se curvava diante de Amã. Agora o mais triste, a gente vai ver, o mais triste, assim, entre aspas, né? Que a gente vai entender que por conta dessa recusa, em última instância, né, acontece toda essa trama para que toda a nação, né, dos judeus fossem exterminada da terra. Né? O rei Assuero, ele era um rei poderoso, que dominava 127 províncias. E a trama que Amã fez não foi para matar somente Mordecai, como a gente vai ver mais na frente, pelo ódio tamanho que ele tinha, pela recusa dele se curvar diante de si. Mas ele também queria exterminar todo o povo judeu. Mas ele não sabia, né, que a mão de Deus estava operando e que toda a sua trama de destruição se tornaria celebração para o povo de Deus. Né? Então a gente já viu aí os personagens principais, né, os bonzinhos da história, o grande vilão que é Amã, tudo o que vai acontecer. Mas tenhamos cuidado para que a gente não traga a nossa moral para essa história. Quando eu estava estudando para trazer esses vídeos para vocês, né, eu achei isso muito interessante. Eu estava estudando com a escritora Francine Veríssimo. Ela é uma teóloga e também tem uma comunidade assim como essa nossa, de mulheres que estão dispostas a viver para glorificar a Deus e também crescer no conhecimento e na graça da palavra do Senhor. E ela falava sobre isso, né? Que a gente deve ter cuidado de não trazer a nossa moral para a história, de não zombar ou aplaudir um personagem ou outro. Né? Com exceção de Amã, que era uma pessoa horrível realmente. Né? Porque em toda a história a gente vai ver nuances desses personagens. E por isso é importante a gente ter bastante cuidado, porque assim como nós, eles eram humanos, né? E os seres humanos não são perfeitos. A gente não é perfeita, né? A gente não apenas acerta, a gente também erra. A gente não é o tempo todo bom ou ruim.
mas a gente tem nuances desses dois lados. Somos pessoas imperfeitas, improváveis, que Deus nos chamou, né, para crescimento do seu reino, certo? E diferente do livro de Ruth, é bom citar aqui também, a gente vai ver na narrativa de Ruth que tanto Ruth como Boaz, em toda a narrativa você não vai ver algo ruim desses dois personagens. O autor, ele relata só coisas boas de Ruth e só coisas boas de Boaz. Embora saibamos que eles não eram perfeitos, porque eram seres humanos. Mas o autor não quis revelar o lado ruim de Ruth e o lado ruim de Boaz. Ele apenas mostrou só as qualidades. Mas já na narrativa de Esther, vai ter momentos que Mordecai e Esther vão fazer coisas que a gente pensa, eu posso aplaudir? Ou fica aquela interrogação na minha mente, será que isso é correto? Né? Como, por exemplo, a recusa dele, essa de Mordecai, de se curvar diante de Amã, que por conta disso trouxe essa trama do genocídio, da matança, né? Sem exceções de idade, do pequeno ao mais velho do povo judeu, porque essa era a intenção de Amã, certo? Então a gente tem que ter bastante cuidado, certo? Porque a gente não pode trazer a moral, a nossa moral, para dentro da história, certo? Até porque eles viviam um contexto em uma época totalmente diferente da nossa. Então é isso que a gente tem que ter cuidado, trazer a aplicação da Bíblia para as nossas vidas, lembrando que o tempo deles não é o nosso hoje. Temos sempre que ter esse cuidado, certo? Por isso é preciso a gente ter essa nuance em mente, conforme estudamos no livro de Esther, que Mordecai, por causa dessa recusa, possivelmente orgulhosa, é isso que Francine vai dizer. Compreensível, né? Orgulhosa possivelmente, compreensível possivelmente também. Teve a última instância, um dedinho no porquê o genocídio ia acontecer. Então, agora que já conhecemos os personagens principais dessa história, vamos falar um pouquinho sobre os temas. O livro de Esther ele vai tratar sobre providência de Deus, sobre ação e coragem e sobre identidade e pertencimento. Então, no decorrer das outras aulas, dos outros vídeos, a gente vai tratar sobre esses 3 temas, né? Como eu já falei, uma das características principais do livro de Esther é que o nome de Deus não é citado em nenhum momento. Mas que no decorrer de toda a narrativa, a gente vai poder observar a mão poderosa, a mão soberana de Deus, trabalhando em toda essa história, né? Como tecelão ligando os fios para que as coisas acontecessem e o seu povo prevalecesse contra essa trama desse vilão, Amã, né? E como Deus vai usar essa menina, né, que se tornou rainha, para também salvar o seu povo. Então, embora o nome de Deus não apareça, a gente vai ver a mão poderosa do Senhor, né? E o festival de Purim, né, que é algo que os judeus comemoram até hoje, é o que o livro de Esther vai relatar, né, uma celebração. E até hoje os judeus fazem essa festa, lembrando deste dia. E estudando também com Francine, para trazer para vocês, eu achei algo muito interessante, porque ela disse que existem alguns cantos lá, né, onde os judeus, quando estão lendo este livro, porque sempre na celebração do Purim, o livro de Esther é lido por eles. E quando o nome de Amã é citado, eles fazem bastante barulho, para que o nome seja, como é que eu posso dizer, ofuscado, apagado, não tenha nenhuma notoriedade, né? Então, quando fala-se Amã na hora da leitura, eles fazem muito barulho com chocalhos, usam pulseiras nas mãos, batem os pés, batem palma, tocam tambores, para que todos saibam, né, o sentimento que eles têm por este genocida, por este vilão que queria destruir a nação do judeu, certo? Então, é importante que nessa narrativa também a gente vai ver que Esther, ela pede para que Mordecai, juntamente com todos os judeus ali em Suzã, né, que era a terra onde eles estavam, na Babilônia,
fizessem um jejum de 3 dias. E ela também disse que tanto ela como as suas moças irão fazer. Mas ela não disse que vai fazer esse jejum para alcançar a benevolência de Deus. Ela manda fazer o jejum. Né? Faça jejum de 3 dias sem comer, sem beber. E após esses 3 dias, ela disse que entraria na presença do rei para ali insistir, né? Pedir ao rei para que o povo judeu não fosse morto, não fosse destruído. E é interessante saber que essa prática de jejuar não era apenas do povo judeu, mas também do povo pagão, certo? Então, mais uma vez, a gente vai vendo aí a mão de Deus se movendo, mas sem o nome de Deus ser citado, né? E teólogos têm a teoria para isso. Deixa eu ler aqui para vocês. Observando a história, observamos que Deus e a lei de Deus parecem ser ignorados pelos personagens. Porque Deus não é citado, não sabemos. Assim como não sabemos quem é o autor. Mas observando a nuance, né, desses personagens, Mordecai e Esther, na história, a gente pode ver que eles eram culturalmente judeus, mais do que necessariamente religiosos. Porque a gente não vê eles orando em nenhum momento na hora dos medos ou adorando a Deus na hora das suas vitórias, né? Quando recebem suas vitórias. E por isso que precisamos, né, não ter esse cuidado, mais uma vez eu digo, a moral, a nossa moral para essa história, acusando ou aplaudindo esses personagens, Esther ou Mordecai, né? Mordecai como causador de toda a trama para o genocídio. E Esther, que acredito que não teve escolha para participar de um concurso sexual, certo? O nome de Deus não é citado. Entretanto, a mão soberana de Deus é nítida em toda a história, movendo toda a narrativa. O divino agindo em meio às circunstâncias. O segundo tema que a gente viu é coragem e ação, né? E aqui é algo que a gente não pode negar de forma alguma. A coragem e a ação que tanto Mordecai como Esther tiveram diante da possibilidade desse genocídio, né? De que seu povo fossem exterminados. A gente pode realmente aplaudir a ação e a coragem que Mordecai e Esther tiveram. Ambos se recusam a aceitar que o seu povo fosse destruído. Eles se recusam a aceitar essa tamanha covardia, né? E eles erguem suas vozes, tomam atitude, tomam decisões e saem em defesa do seu povo com coragem, certo? E isso fica bem claro na história. E por fim, o terceiro ponto é a identidade e pertencimento. É outra coisa que vamos tratar muito também aqui nesse livro, né? A gente vê que tanto Mordecai como Esther viviam na Pérsia porque tinham sido exilados de suas cidades, da sua cidade natal, de Jerusalém, né? Estavam longe da sua nação, longe da sua cultura, né? Não podiam cultuar ao seu Deus, não podiam oferecer sacrifícios, né? Não tinha seu templo que tinha sido destruído. Então eles estavam distantes, eles eram judeus naquele império, certo? Judeus no império de um povo pagão, de um povo que adorava e servia a outros deuses. Isso fica claro que Esther vai se posicionar pelo seu povo, assumindo a sua identidade. Ela assume a sua identidade quando ela vai ao banquete, né? Tem o primeiro banquete, tem o segundo banquete, e aí ela revela para o rei Assuero que era judia. Ela não foge da sua identidade, ela se posiciona em defesa do seu povo. Quando ela afirma a sua identidade e pertencimento, mesmo naquele momento ali sendo um objeto do império, ela não se cala. Ela diz para que veio, ela diz a quem pertence. Ela diz, né, ela declara a sua identidade. Eu sou judia, né? E eu estou aqui te pedindo que salve o meu povo. Então a gente tem que deixar isso bem claro em nossa mente também. E uma lição que a gente pode tirar para concluir aqui nessa nossa primeira aula
é que o livro de Esther nos ensina que somos estrangeiros nesse mundo, ainda hoje. Né? Somos estrangeiros e a própria Bíblia vai dizer isso, certo? Que somos estrangeiros, não pertencemos a este mundo. A nossa pátria é a Jerusalém Celestial, que o nosso Deus foi preparar e virá para nos buscar. Né? Quando a gente precisa tomar uma decisão de qual é o nosso pertencimento, qual é a minha identidade, eu tenho que pensar, eu sou um objeto deste mundo? Eu estou aqui para servir aos grandes reis e autoridades deste mundo? Ou eu me identifico como o povo de Deus e vou lutar pelo povo de Deus com coragem, graça e amor? Né? Então a gente precisa, enquanto cristãos, estrangeiros neste mundo, tomar esse posicionamento e assumir a nossa identidade de povo de Deus. Tá? Então, o livro de Esther é um livro que vai nos ensinar muito. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar nos deliciando com essa narrativa, com a mão soberana de Deus trabalhando de forma invisível, certo? Vamos ver todo o desenrolar dessa história juntas nas próximas aulas. Então, para a próxima aula, eu quero que você leia os capítulos de 1 a 5, que a gente vai fazer um vídeo dentro desses 5 capítulos, certo? Então, para que você já venha inteirada de tudo que vamos conversar, leia esses capítulos, tá bom? Eu espero que essa primeira aula aqui de contexto, de introdução, já tenha trago entendimento para você. Se você nunca leu o livro de Esther, estude a fundo, reveja a aula, faça anotações, certo? Se quiser, pode deixar perguntas abaixo. Desculpa, que a gente vai responder, tá bom? Então é isso. Deus abençoe tua vida, mulher valiosa. E nos encontramos na próxima aula. Até lá. Deus abençoe.